Volta para o Grêmio, no amistoso. Como você viu o rendimento da equipe do primeiro tempo, também para o segundo tempo? O que você pode falar dessa partida, por favor? Olá a todos. Bem, em primeiro lugar, tenho eu, por obrigação, de poder olhar para este jogo daquilo que ele representa. É um jogo de preparação e dentro dessa preparação, não tendo sido o resultado aquele que nós queremos, obviamente, que ninguém treina para não ganhar, eu digo-lhe que parece muito claro que aquilo que teve a diferença hoje no jogo e no seu resultado foi a eficácia. Tivemos, de facto, um comportamento de desempenho bastante bom. Tivemos também um comportamento físico que me agradou também, já num ritmo alto, frente a uma equipa também que vai ser nossa adversária no Brasileirão, portanto, onde a exigência aumentou também e foi maior. Mas a eficácia fez a diferença, tendo em conta aquilo que nós produzimos, uma eficácia que se pode olhar para aquilo que nós permitimos ao adversário e onde eles concretizaram, e uma eficácia sobre aquilo que nós criamos, que foi muito mais do que aquilo que permitimos, e mesmo assim não conseguimos ter o resultado que queríamos. Portanto, há aqui uma ineficácia menor a defender, maior no momento ofensivo, e que determina aquilo que foi criar muitas oportunidades e não fazer golo, e conceder poucas oportunidades ao adversário e mesmo assim sofrer golo nessas poucas oportunidades que eles criaram. Portanto, acho que o jogo, para mim, e numa leitura muito pragmática, é exatamente isso. É aquilo que o jogo de preparação nos traz e onde nós temos que continuar com o nosso trabalho para continuar aquilo que é o processo de crescimento e chegarmos bem na retoma do campeonato. Arthur, o Cruzeiro já tem um desenho, né, muito claro para o seu torcedor, jogadores, por exemplo, como o Lucas Romero, que é titular, né, o Christian, que saiu. Enfim, eu queria que você falasse a respeito aí desses dois amistosos. Essas opções que você usou, por exemplo, o Matheus Henrique, a entrada ali no segundo tempo de jogadores que a gente até imaginava que não seriam oportunizados, por exemplo, o Chico da Costa, enfim, esses atletas, e o que você pode tirar desses dois compromissos do Cruzeiro? Lembrando que o primeiro, o Cruzeiro praticamente não sofreu contra o Defensor e hoje pegou um time tecnicamente mais forte e, como você disse, a questão dessas oportunidades perdidas, uma vez que um jogo de mata-mata, por exemplo, com o Flamengo, que é um time muito superior à questão do Grêmio aí, isso pode deixar o Cruzeiro fora de uma competição importante. Eu acho que nós estamos a fazer uma análise muito à la longa. Nós temos que olhar para aquilo que é o momento atual. E mesmo eu podendo ir buscar aquilo que foi o primeiro jogo de preparação, nós notamos uma evolução naquilo que foi o comportamento da equipa, servem exatamente para isso. Eu não posso de forma nenhuma estar a dizer ou a falar convosco sobre aquilo que foi a preparação deste jogo ou aquilo que nós hoje nos desempenhamos, falando sobre aquilo que é o campeonato ou as provas de mata-mata que vamos ter. Portanto, parece-me descabido para mim poder fazer aqui uma semelhança entre aquilo que é um jogo e outro. Os jogadores que nós temos são jogadores que têm trabalhado para poder ter essas oportunidades. Os jogos de preparação e o período preparatório serve também para nós podermos ver toda a gente a competir. Quando chegamos à altura das decisões e onde os jogos têm um caráter de doer, quando não conquistamos pontos, nós temos que tomar opções provavelmente mais fechadas. Estes jogos permitem-nos ter esta abrangência, este alargar de podermos ver toda a gente, e é por isso que aos 75 minutos trocamos os 10 jogadores em campo, só se manteve o Otávio, portanto toda a gente a jogar, para que também seja importante nós termos não só a questão de vermos os jogadores a competir contra adversários bons, como hoje aqui tivemos, mas também poder ter minutagem num grupo de trabalho que treina, mas que o jogo não é nunca igual àquilo que treinamos. E, portanto, nós queremos dar a intensidade que queremos à equipa, e quando falo de equipa, falo de todos os jogadores que temos no Cruzeiro e não apenas só a 10 ou 11 ou 13 jogadores. Portanto, é importante que isto possa ficar claro para todos e o porquê também destas todas as opções, porque só assim é que faz sentido para mim estarmos a trabalhar e a preparar aquilo que é, como disse já convosco algumas vezes, o próximo dia 22, porque é esse que de facto me preocupa. Arthur, o Cruzeiro ainda tem uma oportunidade da janela, está aberta, e de fazer atuações no mercado.
Volante é uma posição que o Cruzeiro tende a buscar neste momento? Existe uma preocupação? São poucas opções? Tem um Lucas Romero até suspenso para um jogo de Copa Libertadores? O mercado está aberto e, enquanto o mercado estiver aberto, nós vamos ficar sempre sujeitos àquilo que são entradas e saídas. Nós temos identificado posições, jogadores, possibilidades, temos também a consciência de que temos que fazer algum esforço para mantermos alguns dos nossos jogadores que temos neste momento, para resistir a propostas que possam chegar. Tudo isto faz parte de um plano que temos que definir internamente para podermos perceber de que forma vamos abordar esta janela de mercado, sendo que nesta altura pode depender de muitos fatores que nos possam trazer ou levar mais jogadores. Portanto, isto é uma questão muito interna e da mesma forma que atuamos até então, vamos fazê-lo para a frente, percebendo onde podemos e onde queremos mexer se tivermos essa necessidade. Boa noite, Arthur, tudo bem? Marcelo, do Portal Metrópolis. Com a saída do Christian, hoje a gente viu o Marquinhos atuando pelo lado direito. No segundo tempo ainda entra o Wanderson, o Gabriel Peck, mas a gente pode falar que o Marquinhos hoje é o titular da ponta direita do Cruzeiro? Não, nós hoje não tivemos, nem podemos falar de nenhum titular no Cruzeiro. Nós vamos ter o primeiro 11 titular no próximo jogo frente ao Internacional, aí sim vamos ter um 11 titular que eu vou escolher. Eu sei perfeitamente, e não vou ser hipócrita, que há jogadores titulares e há jogadores suplentes, mas neste momento quero que todos se possam sentir em pé de igualdade para lutar pelas posições e hoje, como em jogos anteriores ou aqueles que fizemos mais internamente e aquele que foi público para vocês, vamos testando soluções para as posições que de onde os jogadores, acreditamos nós, possam potenciar-se e, sobretudo, potenciar a equipa também. Boa noite, Levi Guimarães, do Jornal O Tempo. Você mesmo falou da pouca eficácia ofensiva hoje do time, né? Foram muitas chances criadas. E se quiser, criadas. defensiva também, porque também se trata de eficácia. Nós permitimos muito pouco, mas acabamos por sofrer 3 golos. Sobre isso, na parte ofensiva, foram muitos gols perdidos, também pelo próprio Caio Jorge. Como trabalhar com isso, com os jogadores, até para isso não afetar tanto a confiança deles para os próximos jogos e para quando o Cruzeiro realmente precisar nos jogos oficiais? Essa é uma questão que é um clichê quase, porque nós criamos oportunidades e eu vou-lhe dizer que é um volume de oportunidades e ocasiões que acabamos por criar e não estamos a falar de dependência de erro do adversário, pelo menos direta, como por exemplo aconteceu no primeiro golo do adversário, que é um salto que isola o Vinícius e em que isso é muito difícil de controlar, mas nós não criamos oportunidades umas atrás das outras, mas faltou depois eficácia. Como é que trabalhar isso? É continuar a trabalhar e treinar de forma a que não só a questão da eficácia surja, mas sobretudo aquilo que é confiança, porque nós sabemos e temos jogadores também experientes, jogadores que têm maturidade suficiente para perceber que este é o caminho, é continuar a trabalhar, dar o seu melhor, para que aquilo que hoje criamos e não fizemos um golo apenas, vamos e espero ter jogos em que se crie 3, 4 oportunidades e possamos fazer 2 golos. Portanto, isto é aquilo que é a dinâmica do jogo e aquilo que nós acabamos por não conseguir controlar diretamente no próprio jogo, porque tem diversos contextos que depois obrigam a que a equipa tenha ou possa ter comportamentos também diferentes e os próprios jogadores façam aquilo que são, o que criam, aquilo que constroem, aquilo que trabalham, aquilo que vão produzindo e onde obviamente hoje nenhum de nós está satisfeito. Produzimos, trabalhamos, temos que retirar aquilo que de bom fizemos, temos também que retirar aquilo que de menos bom fizemos para poder corrigir, mas hoje ninguém está satisfeito porque, como lhe disse, foi um jogo de preparação, mas onde nós queríamos ganhar e não ganhamos. Boa noite, Arthur. André Guimarães, da TV Globo. Nos próximos dias, até a volta do Brasileiro, condicionamento físico, ganho de ritmo, quais vão ser as prioridades do seu trabalho? As prioridades vão em cima daquilo que tem sido o trabalho que fazemos desde o início do mês. Vamos ter, no próximo dia 16, mais 2 amistosos, um de manhã e outro à tarde, precisamente para dar continuidade àquilo que é o crescimento da equipa, para podermos continuar a promover competitividade, jogo jogado, porque treinar não é igual. Queremos jogar, queremos ter a equipa a poder produzir e a fazer e a ter minutos de jogo conjunto e é dentro deste trabalho o que temos feito para poder validar a equipa naquilo que são os seus processos, naquilo que são os seus comportamentos, ajustar e melhorar aquilo que achamos que possa não estar tão bem, poder
ver os jogadores que de facto se podem encaixar e ter um papel até mais importante dentro da própria equipa. Portanto, todo um trabalho que não lhe consigo detalhar em pouco tempo. Já terminou a conferência para o senhor? Hã? Não, é que está a passar à frente do colega que fez a pergunta. Acho que é uma falta de respeito para o seu colega. Para mim, já nem vou dizer que acho que é uma estupidez. Para o seu colega, acho que é muito mau. Estou a falar para ele diretamente, olhos nos olhos, e você vai saber. Não parece que você seja um grande profissional. Desculpe dizer isso, mas acho que você falhou agora. Está bem? Peço desculpa, perdi-me um bocadinho, mas só lhe dizer que aquilo que foi o que é o trabalho é na continuidade daquilo que nós queremos para melhorar, para podermos continuar a crescer enquanto equipa, para tornar o Cruzeiro mais forte. Tá? Boa noite, Arthur Jorge, Rômulo Maia, Metrópolis. A gente tem visto que a janela do Cruzeiro até agora tem sido mais posicional. Veio o Gabriel Rojas, Gabriel Peck, pelas saídas do Christian, né, e principalmente também do Kaique. Queria saber como é que você tem conversado sobre reforço no Cruzeiro, se tem algum pensamento também em relação ao primeiro volante, né? Porque a gente vê que quando o Lucas Romero não joga, o Matheus Henrique não tem cumprido bem essa função. Hoje, em alguns lances, principalmente, a gente viu que ele fica um buraco ali no meio do Cruzeiro. Você pensa também na chegada de um outro primeiro volante para o time? Diga-me um lance hoje, por favor. Oi? Detalhe-me um lance hoje que tinha acontecido. 2 lances no primeiro, antes do gol do Grêmio, antes do primeiro gol do Grêmio, tem um lance que sobra um espaço ali que o Matheus Henrique não volta. Quando ele volta, fica quase um quadrado ali, vazio. E o Lucas Romero, claro, é um grande titular, mas você pensa também em outro jogador para a posição? Eu pedi-lhe 2 lances, falou-me de um que eu não concordo consigo. Antes do gol, nós tínhamos uma posição de ataque, estávamos a falar de uma transição. Pode-nos apanhar naquilo que é o jogo posicional da equipa face às transições. Isso é equilíbrio defensivo. Não tem a ver com aquilo que é o posicionamento do jogador no momento em que tem bola, e não sei exatamente qual é o lance que está a falar. Daquilo que me está a dizer é a sua opinião só, se o Mateuzinho tem cumprido ou não tem cumprido a posição, que não depende só do Mateuzinho, depende do Gerson, depende de todos os outros do Mateus, daquilo que é o comportamento, daquele miolo que temos defensivamente. Mas aquilo que eu já respondi ao seu colega há pouco, nós temos conversado e temos sabido, dentro daquilo que é o plano e a estratégia que temos para o Cruzeiro, em função do mercado, que possa ser possível. Entendam também isto, que possa ser possível e que às vezes nós temos que perceber que não estamos de torneira aberta para poder trazer e gastar o que seja. Temos que ter aqui alguma contenção de encontrar quando e para cada uma das posições a melhor solução, custo-benefício, para nós podermos lá chegar. Agora, poderá ser essa posição, poderão ser outras, depende de muita coisa, depende muito daquilo que é. E eu percebo a pergunta do mercado, porque o mercado, nesta altura, é aquilo que está a vibrar para todas as equipas, mas, e principalmente, quando não se consegue resultados, nós olhamos com mais certezas. Mas e nós estamos preparados, não de hoje, atenção, nós ganhámos ao defensor e no dia seguinte falámos sobre o mercado internamente. Conversámos, reunimos outra vez. Ou seja, isto é um processo que se faz e tem que se fazer agora com paciência, com calma, e deixe-me dizer, umas vezes vamos conseguir, outras não vamos conseguir, porque senão tudo era muito fácil para as equipas, para os treinadores, para nós, que era só erguer o dedo e pedir, e às vezes não é assim. Nós temos que saber que confiamos no que temos e temos que poder trazer alguém que acrescente valor, para não trocarmos só por trocar, porque isso não parece justo nem para mim, nem para o clube, nem mesmo para a torcida, porque estamos apenas e só a deitar areia para os olhos. Obrigado. Está bem? Muito obrigado.